Todos, nós somos advogados, inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, na 33ª subseção aqui de Jundiaí. A doutora Fernanda é coordenadora do projeto, a OAB Vai Escola, doutor Nel, doutor Daniel e a doutora Inês são advogados também que participam voluntariamente desse projeto. Vocês aqui sabem o que precisa fazer para ser advogado? Levanta a mão. Quem sabe? Vai falar. Fazer faculdade de Direito é o suficiente para ser advogado? O que mais precisa fazer? Não, mais importante. Mestrado. Não. Para ser advogado, para trabalhar e atuar como advogado, a pessoa que cursou a faculdade de Direito precisa prestar o exame da Ordem dos Advogados. Vocês já ouviram falar do exame de ordem? Nunca ouviram falar? Mas então, o aluno, ao se formar na faculdade de Direito, ele presta um exame da Ordem dos Advogados. Passando nesse exame, aí sim ele vai poder atuar como advogado. Assim como um juiz presta um exame para ser juiz, o promotor público presta um exame, o delegado presta um concurso público. O advogado também tem que prestar esse exame, que se equivale em dificuldade, hoje em dia também a um exame, a uma prova da magistratura ou do Ministério Público para ser advogado. Então, isso é muito importante vocês saberem, que para a pessoa estar atendendo vocês como advogados, essa pessoa tem que ter a carteira e a inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Eu só vim aqui mesmo para fazer a introdução, meu nome é Gisele, qualquer pergunta depois também estou à disposição a respeito da Ordem. Vou passar para a doutora Fernanda, que vai falar sobre o projeto A OAB Vai Escola. Bom, em linhas gerais, vou passar para vocês o que é esse projeto. Alô? Modernidade. Fala, daqui a pouco você liga para. Bom, esse projeto aqui, gente, começou em Osasco, tá? A primeira vez que um advogado lançou lá em Osasco, fez sucesso e daí o pessoal foi trazendo para as outras cidades do interior de São Paulo e agora já está difundindo no Brasil todo. Então tem vários estados já que estão usando o projeto OAB Vai Escola nas escolas. O que é esse projeto? Nós temos uma cartilha e dentro dessa cartilha tem vários assuntos que são passados só para os alunos de terceiro ano do ensino médio, caso vocês aqui, tá? Vários temas, tem área criminal, tem área trabalhista, porque todo mundo vai sair daqui e vai para o mercado de trabalho, ou na faculdade, ou já trabalhando, ou no curso técnico, a ideia é essa. Área criminal para quê? Para vocês saberem como está o mundo aí fora, né? Todo mundo tem noção de drogas, dos crimes que estão por aí. Tem também a área de família, direito de família, todo mundo aqui tem família, todo mundo sabe o dia a dia como que é, pensão, divórcio, separação, aquele rolo todo. Então, o projeto o que consiste? Advogados que se inscrevem voluntariamente para falar nos colégios. Ninguém aqui está ganhando nada para isso, nós tivemos vontade de montar esse projeto em Jundiaí, fizemos uma seleção aqui em Jundiaí, nós temos uns 110 mais ou menos advogados inscritos, tá? E o nosso projeto aqui, em parceria com a oficina pedagógica daqui de Jundiaí, aqui do ladinho de vocês, Delegacia de Ensino, nós estamos fazendo esse projeto em Jundiaí, Várzea e Campo Limpo. Então todos os colégios que têm terceiro ano do ensino médio em Jundiaí, Várzea e Campo Limpo, estão sendo visitados pela gente. A escola faz o pedido via oficina pedagógica e eles mandam para a OAB. Daí nós nos reunimos, vemos o tema que a escola pediu e vamos lá dar a palestra, tá? Nós já fomos em várias escolas aí em Campo Limpo, aqui em Jundiaí também, Várzea, durante esse ano todo, e hoje nós viemos fazer essa fechada com chave de ouro aqui com vocês, uma para o trabalho, né, da divulgação em São Paulo, tudo que vai ser feito está sendo filmado, e outra que nós vamos falar hoje aqui da área criminal. Nós vamos simular um júri com vocês, tá? Nós vamos falar do tribunal do júri, do crime, eles vão comentar um pouquinho quais são os crimes que vão a júri e tudo, e entre vocês aqui nós vamos escolher os jurados, vamos escolher advogado, promotor, tudo, nós vamos conversar sobre isso, tá bom?
Outra coisa, quando eu acabar minha fala, antes de nós irmos na área criminal para valer, a Inês vem aqui contar um pouquinho de cidadania. Ela vai falar uns minutinhos, por quê? O projeto, antes de nós falarmos das áreas específicas que eu comentei, área criminal, trabalhista, de família, toda escola ouve um pouquinho sobre cidadania. Uns 10 minutinhos, sim, pouquinho, sobre os direitos e os deveres que todo mundo tem. Porque nós temos o artigo 5º da Constituição, que é o principal das leis, a Constituição Federal, né? Principal das leis do nosso país. Então nós vamos comentar o artigo 5º, que é o mais importante. A Inês vai falar um pouquinho dele daqui a pouco para vocês. Daí a gente entra para valer no Tribunal do Júri. Combinado? Outra coisa, eu vou deixar ou com a professora ou com um representante de classe, não sei, os endereços de onde vocês podem ir atrás vamos dizer assim, dos direitos de vocês. Por quê? Advogado, quem não tem condições hoje de pagar o Estado tem obrigação de dar, de fornecer um advogado gratuitamente. E nós temos aqui a lista de onde vocês podem procurar isso gratuitamente, tá? Tem também aqui, além desses endereços, tem do fórum, todas as delegacias de Jundiaí, inclusive Delegacia da Mulher, tá? Endereço, telefone, horário, por que vocês precisarem, é só acessar. Posso deixar com a professora? Tem também uma folhinha falando das profissões de direito. Quem faz direito, o que pode ser? Que a Gisele comentou, advogado, delegado, promotor, não só advogado, né? Tem mais de uma carreira para quem quiser fazer direito. Tem a folhinha aqui também. E tem uma outra que o projeto fornece, que é a Declaração dos Direitos da Criança e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso vai ficar com a escola, se eles tiverem interesse de algum trabalho futuramente, já está aqui, tá? E que eu falei os endereços aqui, qualquer aluno que estiver precisando, alguma coisa, fala com a professora, ela fornece, tá? Isso aqui a gente sempre deixa. E no final da apresentação, quando nós estivermos encerrando, eu vou passar para vocês uma fichinha de avaliação. Isso aqui cada um vai responder para mim, não precisa se identificar, só colocar o nome da escola e a data. Vocês vão contar para a gente o que vocês acharam. Isso é uma avaliação nossa também, para nós irmos, preferência, melhorando de escola para escola, tá? Isso aqui no finalzinho eu entrego para vocês preencherem para a gente devolver, tá bom? Então, ela deixou o site lá da nossa instituição na lousa, se alguém quiser copiar, um dia acessar, nós estamos falando do projeto lá. Hoje eu trouxe a máquina, nós vamos tirar umas fotos também para pôr no site de vocês, e se necessário, vocês vão se ver lá no site, tá bom? Então eu vou passar para a Inês, ela vai começar a falar um pouquinho de cidadania, daí o Nelmo e o Daniel falam do júri, o que é o Tribunal do Júri, que crimes que vão a júri, não são todos, tá? E depois a gente vai simular um aqui com vocês, combinado? Perguntas, vamos deixar para o final, a gente esclarece tudo junto. Tudo bem? Então vamos lá. Inês, obrigada. Boa noite. Bom, eu gosto do pessoal do bonezinho, né? Então, vou começar com vocês. Você logo aqui da frente, me diz uma coisa. Como você chama? Daniel. Daniel, você já teve vontade de dirigir uma Ferrari? Eu também. Coincidência. Tinha um rapaz, mais ou menos da tua idade, que sonhava com isso. Grande vontade dele era dirigir uma Ferrari. Ele tanto sonhou, tanto pensou, que um dia, do nada, aparece um gênio dentro do quarto dele. E fala, olha, o negócio é o seguinte, estou aqui, mas como isso aqui não é conto de fadas, você não vai ter 3 desejos para realizar, é um só. Escolhe que vai ser um só. Ele falou, bom, a minha vontade, tá vendo esse quadro dessa Ferrari que eu tenho aí? Minha vontade é dirigir essa Ferrari numa autoestrada. Pois não, o gênio piscou, transporta o rapaz e a Ferrari para uma autoestrada. Ele pega, o gênio entrega a chave para ele e fala, bom, o carro é todo... Ele pega a chave, liga o carro. No que ele vai sair, aparece na frente dele um guarda com uma plaquinha. Velocidade máxima permitida, 80 km por hora. Ele olha para o gênio e fala, gênio, peraí, né? Eu numa Ferrari, numa autoestrada, um carro que corre pra caramba, você me coloca 80 km por hora de limite de velocidade? Assim não dá. Tá bom, você não quer limite, sem limite. Piscou, some, guarda a plaquinha e tudo. E lá vai o rapaz, liga o carro e começa dirigindo. E vai pisando no acelerador e voando, aquele vento gostoso, né? E ele dirigindo aquela Ferrari. Numa curva maravilhosa, ele em alta velocidade, vem um caminhão exatamente na mesma mão de direção que ele estava. Ia dar diferença, né? O caminhão estava todo, era uma descida.
Ia dar no meio, não ia ter o que fazer. Ele entrou em pânico. O gênio, mais do que depressa, piscou novamente. Volta Ferrari, gênio, o rapaz para o ponto de partida, o caminhão desaparece. Gênio, você viu que coisa? Como que esse caminhão ousa vir na minha mão de direção nessa velocidade? Ia bater com tudo se você não tira. Ele estava errado. Mas como ele estava errado? Quem disse que ele estava errado? Todo mundo sabe, gênio, que para dirigir você tem que pegar a mão da direita. Ele estava na mão da esquerda, não pode de jeito nenhum. Mas como todo mundo sabe? Está lá na lei de trânsito. Que lei de trânsito? Como que lei de trânsito, gênio? Você não conhece lei de trânsito? Peraí, você que não está entendendo. Quando você me disse sem limites, eu tirei tudo. Se não tem lei para você, não tem lei para ele. Bom, e foi pensando nisso, né, que nós vivemos numa sociedade e que nós temos direitos e deveres, até para que um não invada o direito do outro, que nós temos leis nesse país. E dentre elas a lei maior, que é a Constituição Federal, que a nossa foi promulgada em 1988 e é que está em vigor até hoje. Chamada de Constituição Cidadã, porque é a Constituição que mais direitos garantiu aos cidadãos brasileiros ou estrangeiros residentes no país. São cento e não sei quantos artigos, são vários artigos que determinam quais são os nossos direitos, quais são as nossas obrigações. E embaixo da Constituição Federal nós temos outras leis que regulamentam. Nós temos aí o Código Civil, nós temos o Código Penal, que nós vamos falar um pouquinho de julho depois, que está abaixo da Constituição. Nós temos a legislação trabalhista na CLT e tantas outras, tá, que derivam da Constituição Federal. Desses cento e tantos artigos, a Fernanda já comentou com vocês que nós vamos falar um pouquinho do artigo 5º. E o artigo 5º, ele trata dos direitos e garantias individuais do cidadão. E ele tem, todos os artigos de lei têm uma divisão, tá? A cabeça do artigo, que ele vai dizer, o enfoque do artigo, nós chamamos de caput. É o nome técnico para isso, tá? E embaixo desses caputs, vem os incisos ou os parágrafos, dependendo do caso. Artigo 5º, fala alguma coisa, depois começa inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. Esse é o caput, que é a cabeça dele, e as explicações do caput são os incisos. E o artigo 5º tem 77 incisos, que nós não vamos ler todos, não vamos falar sobre todos, senão a gente vai passar a noite aqui falando sobre isso e vai ser chato pra caramba. Eu vou falar para vocês só sobre isso daqui, o caput do artigo 5º, tá? Rapidinho, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Aí começa no 77, inciso. O primeiro inciso, né, que é o que eu gosto muito, diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Então não tem mais aquela distinção que nós tínhamos uma distinção anterior de que o homem era a cabeça do casal e outras coisas. Eu colei isso daí no corredor lá de casa, principalmente na hora de lavar o prato, né? Todo mundo tem os mesmos direitos, mas tem as mesmas obrigações lá em casa. Mas vamos esmiuçar esse artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Precisa botar isso na Constituição? Dizer que eu sou igual a você, que eu sou igual a você, que eu sou igual a ela. Precisa. Vocês lembram que até 1888, se eu não me engano, nós tínhamos escravidão no Brasil? E o que aconteceu depois disso? Nós passamos por um período de preconceito racial violento, né? Ah, mas precisa escrever na Constituição? Precisa, gente, porque nós ainda sofremos efeitos do preconceito. Então nós não podemos índios, direitos, os mesmos deveres e somos iguais perante a lei, independente de qualquer condição, de qualquer raça, de qualquer situação econômica. Garantimos aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Bom, eu sou neta de italianos.
Tá? Meu avô veio da Itália com 8 anos e viveu aqui mais 80. Tá? Enquanto meu avô estava residindo nesse país, mesmo sendo estrangeiro, ele tinha permanência nesse país, ele tinha os direitos dele assegurados pela lei. Tá? E assim qualquer outra nacionalidade. Agora diz aqui, né? Não pode ser violado. O quê? Inviolabilidade do quê? Do direito à vida. A nossa vida não pode sofrer qualquer tipo de violência. Isso está sendo cumprido? Está sendo respeitado? O que mais? O que é inviolável? O do boné azul. O direito à liberdade. Nós temos garantidos pela Constituição o direito à liberdade. Tá? E o que você me diz que tem a preso? Se ele tem o direito na Constituição à liberdade? Não, se ele cometeu algum erro, eu acho que não, né? É a única situação em que esse direito deixa, né, a gente deixa de exercer. A partir do momento que a gente comete um delito muito grave, que a gente viola o direito de outro de tal maneira que nós perdemos alguns dos nossos direitos. Tá? E a liberdade é um deles. Né? Fora isso, nós temos direito de ir e vir, né? Direito de, não, vou morar no Ceará, não tem problema nenhum. Né? Eu tenho esse direito, eu tenho a liberdade de escolha, eu tenho a liberdade de pensamento, eu posso expressar o que eu penso. Tá? Direito à igualdade, vamos bater na mesma tecla, né? Tratamentos iguais, independente de condição social, de raça, de religião e tudo mais. Direito à segurança, está sendo respeitado o nosso direito à segurança? Não, né? Mas nós temos. Então o que acontece se a nossa segurança está sendo violada? Nós temos o direito de reclamar por isso, de fazer cumprir o que está na Constituição. E a propriedade. Nossa propriedade também. Temos direito à propriedade. Olha que interessante. Né? Você tem direito a ter esse caderno, ele é teu. Né? Eu posso simplesmente chegar aqui, pegar o seu caderno e vai embora? Né? O que vai acontecer se eu fizer isso? Gente, esses direitos são básicos. Tá? E tem que estar escrito na Constituição, porque mesmo escrito na Constituição está sendo violado. Imagina se não tivesse. Tá? Esses são apenas alguns pequenos exemplos dos direitos que nós temos muitos outros, tá? Quando a gente fala de direito à vida, aí nós vamos questionar prisão perpétua, está aqui no artigo 5º da Constituição Federal, que é proibida prisão perpétua no Brasil e pena de morte, tá? Porque nós temos direito à liberdade, nós temos direito à vida, tá? E está aqui garantido pela Constituição. Então a gente não pode simplesmente, os candidatos aí, né, que se elegem levantando essa bandeira, vou botar a pena de morte aqui no Brasil, não é tão simples assim. Bem, porque o artigo 5º é um artigo da Constituição que nós chamamos, tecnicamente, de cláusula pétrea. Cláusula de pétrea. Cláusula de pétrea. Tá, o que isso quer dizer? Ela não pode ser mudada a torto de lei. Não precisa, sabe, não é simplesmente um deputado ou dois lá resolver se reunir, a partir de hoje nós vamos mudar isso daqui na Constituição. Existe, para se mudar uma cláusula pétrea, a Constituição toda tem que ser alterada. Não é tão simples assim. Tá? Ela é rígida nesse ponto, nessas cláusulas, tá? Que não pode ser alterada e jogar o Brasil de qualquer um. Por isso que a gente não pode ter pena de morte aqui. Tá? E só para fechar, para não me estender muito, para a gente poder ter um pouquinho mais de tempo no júri, que nós vamos conversar sobre isso, como que nós exercemos os nossos direitos de cidadãos? Né? Que momento? Vou pegar um exemplo tipo, eu entro numa loja aqui em Jundiaí, escolho um jeans e compro esse jeans, tá? Bom, eu chego em casa, meu jeans não serve, né? Eu provei lá na loja, mas a moça trocou o pacote lá, cheguei em casa com o jeans errado. E aí? Nós temos, primeira coisa, deveria ter pedido uma nota fiscal, né? Que eu vou garantir que eu comprei o jeans naquela loja, né? E vou chegar na loja, vou pedir a troca, né? Que é uma das garantias que eu tenho, né? Que houve uma crítica, eu vou trocar. Se o jeans está com defeito grave, eu também tenho direito a trocar e a minha comprovação da compra é a nota fiscal. Mas principalmente, em cima de cada nota fiscal emitida, existe um recolhimento de imposto para o governo, tá? E se o comerciante não emite uma nota, esse imposto está ficando no bolso dele. Se ele emite, esse imposto é recolhido e, em tese, é para voltar para nós, em educação, saúde, tá? Em segurança, em outras coisas. Ah, mas não está voltando? Tá bom, nós temos um outro direito garantido na Constituição, o voto. Né? Ótimo, nós vamos ter que. Nós colocamos ali os nossos governantes, nós escolhemos os nossos governantes,
quem tem mais de 16 anos aqui, que teve o direito do voto garantido, e não vamos pensar em dever, vamos pensar em direito, né? Porque nós estamos escolhendo quem vai governar esse país e vamos cobrar deles, né? Afinal de contas, nós estamos fazendo a nossa parte enquanto cidadãos e vamos exigir isso. Toda vez que vocês pensarem no direito, pensa que ele tem sempre um dever, tá? Toda vez que a gente pede, cobra o direito de alguém, a gente tem que pensar que nós também temos um dever. Isso é o que eu tinha que passar rapidinho para vocês. Eu estou passando agora a bola para o Nelmo e para o Daniel. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Tribunal do Júri, tá? E o que acontece quando existe uma violação grave do direito à vida, né? Que é exatamente um julgamento justo que é garantido também pela Constituição Federal. Obrigada. Bom, boa noite a todos vocês. Espero que essa nosso júri simulado sirva para manter-nos acordados, principalmente, e que vocês comecem a entender um pouco o que vem a ser um júri, quais os crimes que vão a júri, né, que isso é uma dúvida que muita gente tem. Antes de começar a nossa explanação, eu queria pedir um favor a todos vocês. Que pegasse um pedacinho de papel, escrevesse o nome, se tiver gente com o mesmo nome, coloca o nome e o sobrenome, dobra e traga aqui pra gente que vocês vão participar hoje do nosso júri simulado. Põe o nome e dobra. Fica calor, né? Bom, gente, Qual que é seu nome? então começando a nossa explanação sobre o Tribunal do Júri, gostaria de explicar para vocês quais são os crimes que vão ao júri. Quais os crimes que são julgados pelo Tribunal do Júri. São todos aqueles crimes dolosos contra a vida. Que vêm a ser os crimes dolosos contra a vida? São aqueles crimes em que a pessoa que o comete tem a intenção de ceifar a vida da vítima, né? Então temos o homicídio, o induzimento ao homicídio, né? Induzimento, infanticídio, que é o infanticídio. Quando a gestante, através do seu estado puerperal, logo após o parto, ela acaba matando o seu filho. Temos o aborto. O aborto, ele se divide em 4 espécies, se não me engano. O aborto praticado pela própria gestante, pela própria grávida, né? Que ela, por si só, por vontade própria, ela mesma pratica o ato. Ou consentir para que outra pessoa pratique esse ato. Tem o aborto... Vou até usar aqui porque... E os terceiros que colaboram com o aborto também. Isso, aquele, por exemplo, pode ser até o médico, né? Que faça o aborto na mulher com ou sem o seu consentimento. Então esse médico ele vai responder pelo crime de aborto. Deixa eu fazer só uma observaçãozinha aqui, que talvez tenha ficado meio pegado. O que é júri? Eu não sei se todo mundo sabe o que é júri. A gente está falando aqui, vai a júri, mas o que é o júri? É que é o seguinte, júri, vocês têm às vezes uma ideia do que o advogado trabalha, como você vê na televisão, que vê o juiz, jurados de um lado, que tem os jurados de um lado, o promotor do outro, o advogado. O júri é aquilo, é aquela que tem plateia assistindo, que tem os jurados do lado. Porque normalmente, na maioria dos casos do advogado, não é aquilo que vocês veem. Uma audiência judicial normal tem o juiz de direito numa mesa, na frente uma outra mesa onde vai o advogado de ambas as partes e discutindo ali, só isso, dentro de uma sala onde não tem plateia, nada. O júri é diferente, o júri é aquilo mais ou menos que vocês veem na televisão. É lógico que lá eles fazem ficar muito mais bonito do que porque é tudo na base do júri americano, não tem nada daquelas coisas bonitas, apesar que eu gosto mais do júri brasileiro do que do americano.
Então, o júri é aquilo. Só que aquele júri que tem juiz, jurado, promotor de justiça, advogado, debates, onde eles ficam falando, argumentando, é só para o que o Daniel falou, para os crimes dolosos contra a vida. O que é um crime doloso? Dolo, que a gente tem... O dolo é intenção, quando a pessoa tem intenção de matar. Para vocês pode parecer estranho, existe uma diferença entre dolo e culpa. No direito, culpa é quando a pessoa não tem intenção de praticar um ato. O dolo é quando a pessoa tem a intenção de praticar o ato. Então, um homicídio doloso, o agente, o assassino, o criminoso, quis matar. Um homicídio culposo é quando o agente não quis matar. Por exemplo, um acidente de trânsito, um atropelamento que pegou, de repente a pessoa morreu e ali a pessoa praticou, vai ser processado por homicídio culposo. Então, essa é a diferença. Então, o homicídio culposo não vai a júri, só o homicídio doloso. Então, como o Daniel explicou quais são os crimes, todos esses crimes têm que ser aqueles dolosos, ou seja, aqueles que a pessoa teve a intenção de praticar o ato. O homicídio culposo, aí já não vai a júri, é julgado pelo que a gente chama de juiz singular, ou seja, é só o juiz que julga, não tem jurados, não tem nada. No júri, quem julga são os jurados. O juiz só preside, ele vamos dizer assim, ele administra, ele toma conta de tudo ali, mas quem vai decidir se o réu é culpado ou inocente são os jurados, certo? Então, essa é a diferença. É um momento diferente que tem da maioria dos casos judiciais. Para quem pretende ser advogado, não se engane achando que vai encontrar só aquele tipo de coisa que a gente vê na televisão. Não, ali são coisas, é a minoria dos casos ali que tem. O restante é tudo em sala de audiência normal. Não sei se alguém já esteve presente numa sala de audiência, mas ela é muito mais simples. O júri é um pouquinho mais elaborado, certo? Um pouco mais artístico. Na verdade, a gente faz um teatrinho, né? Eu faço júri também e procuro não fazer muito teatro, não, mas a gente às vezes depende de fazer um teatro ali para fazer. Gisele sabe perfeitamente, né, Gisele? Você conhece quem faz teatro, né? A Gisele você, Nora, na minha opinião, dos melhores advogados do Brasil em júri, que é o Tarcísio Germano de Lemos, se alguém conhecer. Se não conhecer, é uma pessoa excelente, é um excelente advogado. Aqui é um dos melhores do Brasil que fazem isso. E ele faz de uma maneira maravilhosa. Ele chega a chorar no júri, né, Gisele? Ele chega a chorar. Ele é sensacional. Minha esposa está lá atrás, ela já fez júri e já chegou a chorar junto com ele também, né? Já. Os jurados. Então vamos falar sobre jurados. Quem são os jurados? Para ser jurado, não é qualquer pessoa. A pessoa tem que ter assim uma conduta ilibada, tem que ser uma pessoa assim com uma reputação íntegra. Então, ela é escolhida dentre o povo das pessoas assim, e ela não pode ter antecedentes criminais, nada. Tem que ser uma pessoa íntegra, bastante íntegra. Então tem uma relação lá no fórum de pessoas que participam no júri. Então a cada vez são convocados 21 jurados para cada sessão de júri. Desses 21, vão ser sorteados 7. E esses 7 é que vão julgar, que vão acompanhar o julgamento do tribunal do júri. É por isso que o Daniel falou dos papelzinhos para sorteio, porque nós vamos montar um júri simulado aqui, vamos sortear 7 de vocês, que vão ser os 7 jurados, que vão decidir a causa. Vai ser uma coisinha rápida, simples, para vocês terem uma ideia do que é. Certo? Mais algum? E aqueles jurados sorteados, eles podem ser recusados, tanto pela promotoria como pela defesa, né? Isso depende muito do caso, de caso a caso. Por exemplo, homicídio. Às vezes os jurados no homicídio, as características têm que ser diferentes de um jurado que vai atuar no aborto, né? Aquele que atua no infanticídio é diferente daquele que vai atuar no induzimento ao homicídio, né? Então cada caso tem as suas particularidades, né? Então para a acusação ou para a defesa, cada jurado tem que ter o seu perfil. Então cada um pode chegar
a recusar 3. Né? São três sem recusas. motivação. Sem motivação. Essa especificação que ele está dizendo, isso é do advogado, o advogado que decide. Porque você pode recusar 3 sem motivo nenhum. Simplesmente olhei para a cara do jurado, achei que ele vai me prejudicar, que ele tem cara de quem vai me prejudicar, eu simplesmente excluo ele. Não quero. Então o advogado e o promotor podem fazer 3 recusas imotivadas. Motivadas, existem, podem quantas quiser. O que é motivado? O jurado não pode ser parente do promotor de justiça, parente do advogado, naquelas 3. Certo? E o tribunal do júri, lembrando, ele é previsto na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 38. Não me engano. Tem previsão na Constituição Federal devido à importância. O que diz o 38? XXXV 390. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei assegurados, plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Então, é uma coisa muito importante que a Constituição passa àquele, inclusive, que está sendo julgado, não por um juiz, mas sim pelos seus pares da sociedade. Então, é uma coisa muito importante que consta aqui na nossa Constituição. É o momento que a pessoa, o cidadão, a gente está em casa, sempre vê, a gente fica sempre indignado quando a gente vê as coisas acontecerem, vê injustiças por aí, e as pessoas que são chamadas para fazer o júri, elas têm a oportunidade de fazer justiça ali na hora. Eu sempre falo isso, todo júri fala isso. Porque tem muita gente que vai para o júri desanimado, porque ele é obrigado a ir. Ele é intimado para ir, ele tem que ir. Não é escolha, a pessoa não se oferece. Tem alguns até que tentam se oferecer, mas não adianta. Então tem muita gente, e a gente tem que convencer a pessoa, olha, você está aqui hoje, você pode fazer justiça, aquilo que você faz sempre, de reclamar, puxa, esse cara está solto, como é que pode esse cara ficar solto? Você está aqui, tem oportunidade de botar o criminoso na cadeia ou de impedir que uma injustiça seja feita, ou seja, absolver uma pessoa inocente. Então a pessoa tem ali a oportunidade de fazer isso. Tem muita gente que acaba não compreendendo bem isso. Então a gente vê gente dormindo no júri, eu já vejo gente dormindo, a gente tem que chamar atenção até. E tem uns casos interessantes, mas senão eu vou ficar aqui falando. Eu vou falar que teve um que levantou a mão assim, eu pensei que ia perguntar alguma coisa, mas eu preciso de um banheiro. Aí o juiz falou para ele, não, o senhor espera, né? O senhor espera, né? Porque espera cá, mas eu estou explodindo. Teve que parar o júri para o maior ponto no banheiro. Então, é interessante. Outra coisa importante, a acusação e a defesa, elas elaboram os quesitos. Isso. Né? Então, por exemplo, o cara morreu com um tiro no peito. Então, um dos quesitos. O ferimento provocou a morte? Sim ou não? Então é sempre sim ou não, sim ou não, sim ou não. Né? No nosso caso aqui, nós vamos contar a história do que vai acontecer. A ré, quem é a ré? Qual das duas aí? As 3. A ré. Alguém quer ser a ré? Gisele. A ré, doutora Gisele. A ré, Não, não sou Gisele. doutora, mas... Pode me... Tem, Gisele, me leva a mão. Tem 40 anos, 6 Qual o problema filhos. de ter 40? Não. Idade das moças a gente nunca leva a tom. Isso eu aprendi fazendo programa de rádio. Tem 40 anos, 6 filhos. Estava grávida do 7º, abandonada pelo marido. Presta atenção porque vocês vão julgar. Abandonada pelo marido, desempregada, mora... Exatamente. Já absolveu, não pode ser. É onde eu ia chegar. Mora, não digo embaixo da ponte, mas mora numa casinha de um cômodo, uma penúria tremenda, uma pobreza de tristeza, de dar dó, exatamente. O que acontece? Ela, sabendo que estava grávida já de 4, 5 meses, resolveu abortar porque não queria que o seu 7º filho viesse a sofrer o que os outros 6 sofriam, passando fome, frio, necessidade ao extremo. Então, a nossa história é essa. Eu vou ser a acusação, promotor de justiça,
Vitor vai ser a defesa, o advogado de defesa. Arreta, por favor, o banco dos réus amigos. Só uma observação que é bom que se faça, que quando vocês veem o júri, que a gente vê principalmente nos filmes, por aí, a gente se engana muito com esse negócio de televisão, porque lá não se decide culpado ou inocente, porque a gente só vê lá dizendo, o jurado levantar e dizendo se o réu é culpado ou inocente. Mas não é isso que o Daniel estava falando, são quesitos. Então, normalmente, o primeiro, vamos supor que seja um crime de homicídio, que alguém atirou. Então, o primeiro quesito, os ferimentos da bala que a vítima sofreu causaram a morte? Aí ele vai dizer sim ou não. Aí depois o segundo quesito, os tiros foram disparados pela arma que o réu portava? Sim ou não? Você vai dizer sim ou não. Você vai dizer se foi o réu ou se não foi. Aí depois tem outros quesitos. O réu agiu em legítima defesa? Sim ou não? Aí você vai votando. Conforme a relação, você pode entender. Ele recebeu os tiros, foi o réu que atirou, mas foi em legítima defesa. Aí falou, não foi em legítima defesa. Então tem outros quesitos. Então ele agiu por motivo fútil. O que é motivo fútil? Bobo, sem motivo nenhum, simplesmente foi lá e por causa de uma dívida de jogo, de droga, uma coisa, matou. Foi motivo cruel? Não foi motivo cruel? E assim vão os quesitos. De acordo com os quesitos, os julgados vão votando. Sim, não. Depois no final vai saber se ele é culpado, se ele é inocente. E o juiz é que vai aplicar a pena. O juiz só vai aplicar a pena. Os réus vão responder esses quesitos e dizer qual foi a conclusão que eles tiraram. Diante disso, o juiz com esses dados na mão, ele vai aplicar a pena de acordo com o que estiver previsto na lei. Certo? É assim que funciona o júri. É um pouquinho mais complicado, mas eu acho mais correto o nosso. A diferença do nosso americano, nós temos 7 júris, eles têm 12. Lá tem que ser unânime. Ou seja, todo mundo tem que votar se é culpado ou se é inocente. Lá só diz se é culpado ou inocente. Então lá tem que ser unânime. Os 12 têm que dizer se é culpado ou se é inocente. Aqui não, aqui é por maioria simples. Pode ser 4-3, 6-1, 7-0, pode ser. É isso que vai. Só que aqui os jurados não se comunicam. Os jurados não se comunicam com o outro. É proibido falar com o outro. Lá não. Eles se fecham numa sala e decidem entre eles, e conversam entre eles. Eu não concordo com isso, porque eu acho o seguinte, que uma pessoa, um bom influente, influencia todo mundo. Então, uma pessoa que fala bem vai influenciar os outros. Aqui não, cada um vota de acordo com a sua consciência daquilo que vive. Então nós estamos montando aqui mais ou menos, vamos botar 7 jurados aqui. Pronto. No nosso caso, não haverão quesitos. A única coisa é culpado ou inocente. Então, os jurados que vão ser sorteados, talvez aceitos, talvez não. Então, os jurados que forem aceitos, escreverão ou falarão em viva voz ali, culpado ou inocente, só para a gente ter uma ideia. Bom, a promotoria de defesa tem o direito de se manifestar, né? De iniciar a sua explanação durante um período de 2 horas. 2 horas a promotoria, 2 horas a defesa, isso depois da oitiva das testemunhas. Tal. No caso nosso aqui não haverá testemunha, vão ser diretamente os debates. Então vocês vão ter ideia, 2 horas da promotoria, 2 horas da defesa, réplica da promotoria, 30 minutos, né, no máximo. Depois a réplica da defesa, mais 30 minutos. Então vocês fazem ideia que nós vamos sair daqui hoje, né? Não, se a gente fosse fazer um júri mesmo, ia... Brincadeira, mas esse é o período máximo que a lei nos permite, tanto para a acusação como para a defesa. Bom, então, pois não. Nos filmes americanos, nós costumamos ver primeiro fala a defesa, depois fala a acusação. Não sei se vocês já perceberam isso. Aqui no Brasil é o contrário. Sempre a última palavra é da defesa, tá? Talvez até para que se grave mais, fixe mais a defesa. Isso é complicado, porque na verdade o que pega é aquela história da primeira impressão é que fica. O advogado chega naquela história e tem que reverter o que o promotor já fez, o estrago que o promotor fez, né? Talvez ele tenha a chance de reverter, né? Porque se ele falou primeiro, o promotor pode fazer o contrário, reverter a opinião do advogado. Tá? Bom,
Então, vamos iniciar o nosso júri simulado. Só o seguinte, nós não vamos entrar em muitas formalidades, tem muitas formalidades aqui que a gente está passando por cima, a gente já vai direto para o juraço, mas senão nós vamos ficar aqui só com formalidade. Um júri simples leva em média de 7 a 8 horas. Tá? Um júri simples, é uma coisa que não é complicada. Tem júris mais demorados que levam dias. Tem o júri do Raul Gil que é 10 minutos. Bom, vamos lá. Nada, começa os duas vai ter Primeiro, eu vou sortear aqui 2 homens que servirão como policiais. Oi? Não, tudo bem, vamos sortear 2 pessoas. É óbvio, né? Para ser policial que acompanha, que fica guardando a pessoa do réu. Diógenes. Primeiro policial. Pode ver. Legalizado até, né? Está escrito legalizado, se legalizou. Não, o policial vai ficar. Policial vai ficar 8 horas em pé. Então, Diógenes foi o primeiro. Normalmente não é sorteado policial. Jaqueline Rodrigues. Polícia feminina. Policial feminino. Polícia feminina. Policial feminino. Nada mais justo. Verdade. Se ele quiser pegar na cadeira, eu vou estar brincando. Pode trazer cadeira. Bom, Pose policial, então a sério. partir de agora, a doutora Fernanda vai sortear Nós vamos sortear os jurados. Não tem juiz aqui, Não é tem juiz? incrível. Ah, pelo amor de Deus. Se fora não tem juiz. Professora Penha, onde está a senhora? É a Juíza presidente do nosso egrégio tribunal da juíza. É para pôr ordem na casa, só para isso. É que o salário é igual. Vocês fazem favor de ficar de pé, porque eu só senta quando o juiz senta? Aê, demais. Tá gostando, né? É o juiz sorteio. Você fecha. E o juiz eu sorteio. E eles vão. Qualquer coisa é culpa dela. Tem acusação? Agora o que? São os jurados? Primeiro jurado, Débora Baldão. Só Levanta a mão. Recuso. Só teve um erro aqui. É primeiro a defesa, depois a acusação. Eu já estou antecipando meu voto. Brincadeira. Muito bem. Segundo, Wellington César. Cadê o Wellington? promotor. Aceito. Aceito. Pode levantar. Aceita. A partir desse momento, todos os jurados já estão incomunicáveis. E o silêncio tem que ser total. Emerson. Mas eu aceito. Não, mas eu recusei. Já recusou. Então tem uma recusa e uma. Não que se você fosse bonito eu aceitava. Nossa, esse quer participar, porque o papel é enorme. Danilo Fernandes da Costa. Nossa, esse aqui é parceiro. Eu aceito. Se identificou, eu sei. Sei. Recuso. Defesa já fez 2 recusas. Que defesa Recusação. Você, Ele quando fez a promotora fez 2 recusas, daí só pode fazer mais uma. Imotivada. Com motivo, todas as outras. Felipe Mantovan. Ele é parente da vítima, não pode. Recusa motivada. Parente da vítima. Ah, tá. Da vítima. Da vítima. Tudo Era bem, priminha. É sua tia. Claudemir. Nossa. Aceito. Então, o filho dele Gabriel Fernando Domingos. recuso. Eu ia aceitar. Bom, a defesa já fez sua terceira acusação. Outra carta. Rodrigo Rafael Pires. Aceito.
Pode ver que como já foram 3 recusas, lá não pode ficar. O que está escrito aí? Carlos Araújo. As meninas não puseram o nome. Recuso. Gente, não pode mais ter recusa. Não vai ser motivado. Daniel Roberto Carterelli. Você pegar papel grande, ó. Luiz Gustavo. É levantar e sentar. Esse rosinha deve ser mulher. Se não for também, né? Se não for. Danilo. Foi sem querer. Tá ferrado. Você sabe que isso pode acontecer no tribunal do Gente, Mexidinho aqui, né? Quem sabe? Vou colocar uma mulher só uma quebra. Alguma mulher pôs o nome aqui? Faz o seguinte. Não, mas você já votou antes. Não vale, pode ter voto. Possível, vai. Ela ali. Espera um pouquinho. Clebson. Não, tem que ser por voto. Por voto, mulher. Não. Vamos ver. Vamos trocar um por mais uma mulher aqui. Alguém quer tom? Quem quer? Vai lá. Alguém quer vir? Isso não vale, gente. Uma Desse senhorita. jeito, não tem problema. Para o ímpar. 2 ou 1. Sorteia aí, você sabe. Vamos ver o seguinte. Vamos sortear até sair uma mulher. Não, deixa eu aqui. Quer trocar mais alguém? Eu fico falando, mas tem a doutora juíza aqui. Silêncio, me perdoa. Só para explicar para vocês. Tudo, já tá impugnado. Só para explicar para vocês o que é a recusa. Tá vendo o que acontece? É um crime de aborto. Eu, como advogado de defesa, queria que tivesse um monte de mulher aqui. Imagina só, eu ia ter um júri de 7 homens. Aí eu estava perdido. Porque a mulher entende melhor a situação do que o homem. Então, não, entende essa situação. Ela vai entender melhor essa situação. Então, é aí que está o problema da recusa. Onde que a gente se bate na recusa? Tá lá no fundo, abanando. Uns fatos. Uma pessoa está sentada ali no... Tem que começar com ouvindo a ré, certo? Ela contando a história, tudo. Então nós não vamos... exatamente. Ela vai chorar, vocês vão chorar. Então depois ouviria os testemunhas, né? Para falar dos fatos. E depois passaria para o promotor falando. Então nós já vamos passar direto para o promotor falando, né? Sentando a pua nela, né? Depois vem o advogado tentar consertar. Tá? Muito boa noite, doutora, excelentíssima senhora doutora juíza, presidente desse egrégio tribunal do júri que está sendo realizado nesta data. É com muito orgulho que eu, membro do Ministério Público, venho à presença de Vossa Excelência e à presença de Vossas Excelências passar para cá, tentar mostrar a vocês, Vossas Excelências, o que aconteceu nesse caso. A lei foi quebrada, mas uma coisa fiquem certos: esse promotor aqui tentará conduzir os trabalhos atrás da mais cristalina justiça, sem prejudicar a pessoa do réu aqui presente. Excelentíssimos senhores doutores, jurados, é com muita honra que hoje estou aqui presente para trabalhar juntamente com Vossas Excelências. Senhora ré, esteja certa que esse promotor, em momento algum, tentará buscar algo além do que a justiça. Senhores jurados,
A vida é bela, já diz Dadá Maravilha. E realmente é. Tanto é que hoje, pessoas que têm seus filhos, meninas, alguns dão o nome a seu filho de vida. Uma mulher grávida de 5 meses, que já tem uma família, cuja qual atravessa por um problema difícil. Um problema como eu atravesso, a senhorita atravessa, vocês todos atravessam e conhecem alguém que está atravessando também. O crime aqui imputado é muito sério. Foi ceifada uma vida intrauterina, que vem a ser uma vida intrauterina. Uma vida que não é extrauterina. Uma pequena criança dentro do ventre materno. 5 meses de gravidez, conforme consta dos laudos, nos autos, com sexo definido, com dedos definidos, com pezinhos definidos, com o corpo definido. Sabendo que dali a 3 meses e meio, 4 meses, estaria vivendo aqui juntamente com todos nós. Essa vida foi ceifada. Não foi dada a oportunidade à criança, por favor. Não foi dada a oportunidade à criança para saber se queria nascer, se queria viver, se queria, quem sabe um dia, vir a ser até um presidente da República. Uma vida foi ceifada. É muito fácil para nós entendermos que hoje a situação econômica do país é crítica. Transição de governo, o que acontecerá amanhã? Quanto vai custar a gasolina no dia da manhã? O álcool, o diesel? Ou até mesmo uma lata de óleo no supermercado? É um problema sério, pelo qual nós atravessamos atualmente. Mas isso não justifica ceifar uma vida intrauterina. Digo até uma criança com 5 meses. Não 5 meses de vida extrauterina, mas 5 meses de vida intrauterina. Senhores jurados, inconcebível que alguém, como foi dito já, pode um bem indisponível, a vida, somente aquele que o possui, aliás, nem aquela pessoa que o possui pode escolher: eu quero morrer ou não, você me mata porque eu não quero mais viver. Depois disso, se uma pessoa quiser, eu não quero mais viver, por favor me mata, essa pessoa que me matou vai ser condenada. Então quer dizer, eu não tenho, ninguém tem, a não ser, não gosto de tocar em religião, mas Deus, ou Alá, ou quem for, Ele decide quanto tempo eu vou viver, quanto tempo você vai viver, quanto tempo todos nós vamos ter. Não é a mãe que muito batalha por seus filhos, mas não é a mãe quem vai decidir tudo isso. É muito constrangedor para mim, membro do Ministério Público aqui nessa ocasião, vir contar a vida de uma pessoa que teve o seu revés, né? Uma pessoa que hoje já tem certa idade, não consegue emprego porque tem que cuidar dos 6 filhos, mora de favor num barraco. É complicado. Cabe até entendimento de que realmente, coitada, imagina uma pessoa que vai ter mais um filho para sofrer, imagina o que ela vai pensar. Só que, como todos nós estamos esquecendo, inclusive a senhorita, estamos numa batalha constante contra a AIDS. Vocês veem a televisão, vocês veem os noticiários,
uma batalha constante contra a AIDS. Existem vários meios para que se contraia a AIDS. Um desses meios é exatamente o mesmo meio com que uma pessoa acaba ficando grávida, com a relação sexual. Então todos nós sabemos que se usarmos, desculpa a palavra, camisinhas, se usarmos, o que mais que tem? As pílulas anticoncepcionais, né? E vários outros meios. Se nós nos prevenirmos, não vai haver gravidez. Já dizem, só engravida quem quer. Eu realmente discordo disso. Às vezes num acidente pode acontecer uma gravidez. Mas a pessoa que ali praticou o ato tem que saber que não existe 100% de chance, né? De certeza de que a minha esposa, a minha namorada ou aquela outra pessoa vai engravidar. Aí vocês me perguntam, mas coitado, vive na penúria, não tem dinheiro para comprar comida aos filhos, não consegue trabalho, como que essa pessoa vai comprar aquilo necessário para que se evite uma gravidez? Ora, excelências, todos nós aqui sabemos que existem postos de saúde, comunitários, serviço de prefeitura, serviço municipal, que fornecem gratuitamente àqueles que não têm condição, camisinhas, até mesmo pílulas anticoncepcionais. Então não há que se falar aqui nessa ocasião que a mãe, ali sentada no banco dos réus, tenha o direito de ceifar uma vida. Até mesmo sem saber se esse futuro ou eventual indivíduo que ali fosse nascer, queria usufruir sua vida ou não. Então não cabe à mãe, não cabe a ninguém de nós aqui decidir pela vida dele. Então são nesses termos que eu, membro do Ministério Público, defendendo a classe, o Estado, o interesse do Estado, venho aqui pedir a Vossas Excelências, os 7 jurados, que no momento da votação votem sim. O réu, a ré no caso, é culpada. O Código Penal rege os crimes. E aqui tipifica o aborto. Provocar o aborto em si mesma ou consentir com que outrem lhe provoque. O Código Penal, ele estipula quais são os meios de aborto lícitos, aqueles permitidos na sociedade. São 2. Um, produto do estupro. E outro, desde que coloque em risco a vida da gestante. Não é o caso aqui presente. Então peço a vocês que em suas consciências meditem bem, para que na hora da votação, votem em sim, condenando a pessoa da ré nas penas tipificadas no Código Penal. Muito obrigado. Agora com a palavra, a defesa. Inicialmente eu quero render minhas homenagens ao juiz-presidente, aos digníssimos representantes do Ministério Público, aos senhores jurados, aos senhores guardas que estão presentes, servidores e demais componentes da plateia. Mais alto, a gente vai falar mais alto. É que essa parte é mais chata. Isso aqui, senhores, é o Código Penal. Isso aqui é a lei dos homens. Isso é aqui nesse pequeno livro constam todos os crimes que são possíveis de cometer e as penas. Isso, como eu disse, é a lei dos homens. E os homens são falhos. Eles falham. A lei humana falha. Nós temos então o seguinte, temos um crime que a ré praticou contra seu próprio filho.
um crime de aborto, que é combinado pena para esse crime. O aborto é crime no nosso ordenamento jurídico e ela teria que responder por esse aborto. O que a lei não vê, e que a gente não vê, o legislador que cria a lei não faz, é analisar o caso na sua essência, o que aconteceu, por que a pessoa praticou aquele crime, certo? O que levou a pessoa a praticar? E tem um detalhe interessante na questão criminal, que é o seguinte: não se leva em conta que o direito não é igual para todos. O que uma pessoa tem de noção de direito, o que a pessoa que mora num barraco tem de noção de direito, é completamente diferente do que aquele que mora na mansão. Porque o que mora na mansão, o direito para ele serve para tudo, enquanto ele não precisa do direito para se valer. Enquanto ele precisar para ele, vai servir. A hora que não servir para ele, dá um jeito de resolver. Quando se é pobre, e a maioria de nós poderia estar nisso, o direito é diferente. Certo? A gente tem que seguir exatamente o que diz, o que acontece. A lei, como é que ela está ali. A pessoa, quer dizer, a mesma lei que o rico tem que seguir, o pobre tem que seguir. Então o que acontece? O rico tem um advogado para dizer para ele o que está escrito aqui. O rico vai lá no advogado dele: olha, minha filha abortou, fez isso, você processou, o advogado vai revirar isso aqui e vai achar um jeito de sair. O pobre, vocês imaginam a mulher com 6 filhos em casa, passando fome. 6 filhos em casa passando fome. Vocês imaginam uma mulher grávida? Lógico que não usou camisinha, né? Porque ela não sabia que tinha que usar camisinha, porque ela tem televisão, ela tem toda a informação. As pessoas sabem o quanto essas pessoas têm acesso à informação. Até parece que as pessoas engravidam simplesmente porque querem engravidar, porque têm vontade de engravidar simplesmente. Vai lá, chama o marido, o namorado: vamos lá que eu vou engravidar agora. Tem 6 filhos lá morrendo de fome na sala. Mas eles vão lá para o quarto fazer o 7º. Até parece que é isso que acontece, né? Todo mundo sabe, todo mundo conhece que a gravidez acontece. Acontece nas horas mais inesperadas, até para quem se previne. Até para quem se previne é possível. E de repente, aquela pessoa, aquela senhora dona de casa, que tem 6 filhos, que sofre, que não consegue criar os 6, está grávida. Ela podia encontrar outro caminho, podia, ela podia. Ela poderia até pensar: não, eu vou dar meu filho embora, eu vou dar não sei o quê. Agora, tentem se colocar no lugar da pessoa. É por isso que às vezes a gente prefere mulheres no júri, mas os homens aqui talvez possam entender isso. Imagine-se com um filho que vocês têm que criar, vocês têm que amamentar, vocês têm que alimentar, vocês têm que educar, vocês têm que fazer tudo, e já não está conseguindo fazer com 6. E ver os outros filhos com lágrimas nos olhos, chorando ali, porque estão sofrendo, porque não tem um mínimo, não tem nada. E de repente vem magia. O que a gente tem que pensar é o que passa na cabeça da pessoa. Se ela quis praticar um crime, se ela quis matar uma criança, e para isso ela merece ir para a cadeia, ou se ela fez aquilo por um simples erro de avaliação, talvez, que na minha opinião não se caracterizava uma culpa que mereceria castigo. Ela merece castigo pelo que ela fez? É isso que vocês têm que ver. A ré merece o castigo de ser presa porque ela não quis pôr no mundo uma criança que ia sofrer, pelo simples fato dela não querer ver a criança chorando como as outras, de fome, de dor de barriga, de doenças, e ela não poder cuidar daquela criança. Ela pensou nisso naquele momento, e não em simplesmente matar. Não, mais um não, que isso? Eu vou, como diz o promotor, eu vou ceifar a vida dela, como se fosse assim, simplesmente ceifar. Foi um ato, antes de tudo, de amor. A mãe quis simplesmente não deixar que a criança viesse no mundo para sofrer. Se vocês acham que isso é motivo para ela ser condenada pelo crime que ela praticou, então vocês vão dizer que ela é culpada. E aí ela vai sair da casa dela, que ela é a única esperança que os 6 filhos têm para cumprir uma pena numa penitenciária. Se vocês acham que isso
é o que tem que acontecer, vocês dizem que ela é culpada. Agora, se vocês acham que não, que ela errou, porque é um erro, nós não podemos dizer que não é um erro, não vamos defender o aborto, ela simplesmente não tinha a consciência, a sensibilidade, a sensatez na hora que a pessoa precisa ter. Vocês imaginam uma pessoa muito simples que está numa situação dessa, ela não podia pensar que o Código Penal qualifica isso como crime, que ela vai para a cadeia. Ela não podia pensar que lá tem um artigo que diz isso, porque aqui no Código Penal não diz que a criança não pode vir para o mundo passar fome. Aqui não diz isso. O Código Penal só diz o que as pessoas fazem de errado e que não devem fazer. Agora, quando a pessoa pensa no que ela tem que fazer para criar uma situação de justiça, é só ela que sabe aquilo, é só ela que entende. Ela não vai procurar em livros para saber qual é o melhor caminho. Por isso que eu digo, o rico ainda vai no advogado antes de fazer a besteira e pergunta: o que eu faço, o que eu não faço. Vocês imaginam a pessoa lá morando num barraco e se deslocando para um advogado, vai bater na porta do advogado, né? Advogado, falando mal do advogado, já vai pensar que tem que pagar uma fortuna para o advogado. Não vou ter nem dinheiro para pagar o ônibus para chegar lá. E aonde eu vou deixar 6 crianças? Quer dizer, imagina quanta coisa ela tem que pensar para não fazer aquilo que deu desespero nela. Na verdade, foi um ato de desespero e amor, porque ela não queria ver a criança sofrer. Se vocês acham que ela fez errado, vai condenar. E vamos prender ela, vamos botar essa mulher na cadeia, ela vai ficar lá, porque o crime de aborto pode dar até 3 anos de cadeia. Deixa eu só confirmar aqui. É de 1 a 3 anos de detenção. Então, se vocês acham que ela pode ficar longe dos filhos, que ela merece mesmo, que ela não presta, então vamos pôr ela na cadeia e deixar os outros 6 morrer também. Porque daí, se ele já tem pouco para comer e para sobreviver, aí não vai ter mais nada, né? Porque daí a mãe não está em casa. Então é isso que vocês têm que analisar. Se ela agiu, se aquilo que ela fez, ela agiu criminosamente, ou foi um ato de amor que ela fez com a criança. Independente de qualquer coisa, de lei escrita, de código, de advogado, de juiz, o raio que eu parto, ou seja, o que for. O que essa mulher fez? Ela matou um filho. Matou. Por quê? Porque ela não gostava dele, porque ela não queria ele no mundo? Não. Se ela trouxe 6 para o mundo e criou os 6, não tem motivo para ela não gostar do 7º. Ela simplesmente não quis o 7º sofrer. E ela não tinha a sensibilidade, ela não tinha condições de analisar a situação de outro jeito. A lei, para ela, é diferente da lei do Rio. Para ela, agora, na minha opinião, para ela, se ela for condenada, não vai ter problema, porque ela vai sempre achar que a criança está salva. Porque se ela for condenada, os outros 6 vão sofrer. Mas ela vai sempre achar que ela salvou a criança. Aconteça o que acontecer, fica 3 anos na cadeia, depois sai, vai voltar, vão falar para ela vai falar assim: mas ele não está passando fome, mas ele não está doente, mas ele não está sofrendo. Isso para mim, eu imagino, isso para mim é o que importa. Ela trocou a liberdade dela pela vida da criança, certo? Então, sem me estender mais, é isso que vocês têm que analisar. Se ela merece castigo, se merecer, vocês condenam, senão vocês absolvam. É só isso, eu agradeço, muito obrigado. Agora a réplica da promotoria. Se o promotor estiver pronto. Prometo ser muito breve nessa minha explanação. Vocês já quiseram um presente de Natal muito, quando eram pequenos? Muito. Eu quero aquele carrinho. Vocês ficam 1 ano esperando aquele carrinho. Chega 4 meses antes do Natal, vocês não vão ter mais carrinho nenhum. Dá isso aqui, você não vai ter mais. E vai embora. Vocês vão ficar contentes? Não. Não vão ficar contentes. Se a Reali quisesse que seu 7º filho não sofresse, não ia no seu 4º, 5º mês de gravidez abortado. Sendo que ali ele já tinha suas mãos, seus pés, e sabia
que dali a 4 meses estaria no mundo juntamente conosco. Então, a lei está ali para ser cumprida. Se você roubar, vai ser julgado. Se eu roubar, vou ser julgado. Se todos nós roubarmos, vai ser julgado. Nem que eu roube para comprar um pedaço de pão para um filho meu, eu vou ser julgado. Se vou ser condenado, depende. Vai ser só através da sentença, que é o papel que vocês têm para realizar aqui nesse momento. Sentenciem de acordo com vossas consciências. Não estou aqui para forçar nada, culpada ou inocente. No meu ponto de vista, culpada. Ceifou. E digo ceifou, doutor advogado. Digo ceifou porque realmente ceifou. Tirou do nada, como se tivesse uma foice em suas mãos. Eu vou nascer. Não vai não. Então eu peço que no julgamento condenem a ré, escrevendo sim no papelzinho que vocês entregarão depois à mesa que preside esse julgamento. Muito obrigado. Réplica da defesa. É simples, é rápida. A única coisa que eu vou dizer: ceifou antes de nascer, o que é melhor, morrer ali no útero ou morrer depois de fome? Então vocês analisem isso. Só isso. Nesse momento, o Conselho de Sentença irá se reunir na sala secreta, né, para dar o seu veredicto. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte: simples votação. Né? Pode não, porque não tem. Um ergue a mão, sim, culpada, não, inocente. Certo? Então vamos lá. Jurada número 1. Ergue a mão, culpada ou inocente? Inocente. Jurada 2. Inocente. Jurado 3. Jurado 4. Jurado 5. Jurado 6. Jurado 7. Então o que aconteceu nesse caso? Ela foi condenada por 5 votos a 2 na pena que constaria da denúncia, né? Sim. Essa sentença... Perdão. Sim, mas eu... Perdão, depois o doutor aqui vai explicar. Então aconteceu, ela foi condenada por 5 votos a 2 pelo jurado. Então aquilo que a gente disse no começo, o jurado, para cada caso, ele tem que ser diferente. Então o promotor, a acusação, ele vai escolher ou recusar, ele vai aceitar ou recusar o seu jurado de acordo com o caso. A questão aqui foi bem típica. Eu falei, é um aborto. Eu precisava de um monte de mulher no júri. Mas infelizmente ia ter 7 homens aqui. Então vocês viram, foi assim bem típico. Os homens condenaram e as mulheres absolveram. É nisso que o advogado tem que pensar na hora da recusa, porque isso é o que vai acontecer. Não, mas aí a questão é que a mulher pensa, ela sente isso. Ela pensa como mãe, o homem não pensa como mãe. Por isso que o advogado, na hora de escolher o jurado, que eu comecei a recusar, porque eu ia acrescentar uma mulher, mas eu não tinha como. Mas espera, ele não falou que ela estava sangue. Não, qualquer pessoa acima de 18 anos. Ele só defende o seu direito de cidadão. Mas ele só tem direito. Pode ficar Só falando do recurso que a gente perguntou, existe recurso sim? Não sei se tem recurso sim, mas o recurso é só para tentar anular o júri. O tribunal não muda a sentença do júri. Eu só posso recorrer se eu provar que houve algum defeito no julgamento. Agora, o tribunal não vai mudar a decisão do júri. Ela vai simplesmente anular o júri para fazer outro júri. Quem que levantou a mão? Qual é o critério usado para colocar? Quem convoca isso? Olha, esse critério, a lei define alguma coisa, mas esse critério não é certo. Na verdade, o juiz do fórum procura algumas pessoas da cidade para indicar. E essas pessoas indicam um ou outro. Então não tem um critério. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês essa noite.
Se vocês tiverem algumas outras dúvidas, por favor, procurem a Ordem dos Advogados. O site. O site está aqui. Se vocês tiverem acesso à internet aqui na escola, que vocês deveriam ter, vocês têm acesso à internet aqui? Tem. Se não tiverem, lutem para ter. Não esqueçam sempre que vocês têm direitos, lutem por esses direitos, procurem esses direitos em todos os lugares, em todas as oportunidades na vida de vocês, porque é assim que nós vamos poder melhorar a nossa sociedade. E também não esqueçam nunca que vocês têm deveres, né? Como a gente já falou, acho que todos aqui colocaram bem isso. A gente tem que sempre ter ciência dos nossos direitos e também que nós temos deveres. Essa é a minha última palavra. Os endereços estão aqui na mão da professora, se alguém precisar, tá? E eu, em nome do projeto, né, em nome da OAB, agradeço a participação de todos. Tá? Gostaria de agradecer, obrigado. Gostaria de agradecer aqui a atenção. Desculpe a gente ficar, às vezes, atrapalhando o que vocês estavam fazendo na sala, mas eu sei que vocês estavam prestando atenção e muito obrigado por essa força que vocês acabaram dando para a gente e é um incentivo para a gente continuar esse nosso projeto da OAB para a escola. Muito obrigado.